Vamos olhar agora essa questão que diz, ainda estamos, né, vendo aquela questão 1, né, mas que se abre em várias letras e que está buscando, né, que o candidato responda questões acerca da profissão. E aqui diz assim: no trabalho do assistente social, nos diferentes espaços socioocupacionais em que ele se realiza, verifica-se uma situação de precarização, provocada por fatores tais como precárias formas de contratação, insegurança do emprego, desvalorização dos salários e pressão pelo aumento da produtividade. Bom, essa daqui talvez já introduza elementos novos e que não estão adiante, mas eu queria usar uma coisa que está adiante para a gente pensar, né? Por exemplo, quando a gente fala do valor de uso, do valor de troca, né, do serviço social, pensando naquilo que era a importância que tinha, né, quando o serviço social surge, né, porque ele vai ter ali uma centralidade, concordam? Existe o capital está se organizando e tinha ali uma alta demanda em razão, né, da questão social que emergia no cenário social. A gente pode dizer que, nesse contexto aqui de surgimento, o serviço social não só tinha o seu valor de uso, mas até o seu valor de troca, porque era necessário, era importante, né? Era aquilo que tinha um interesse muito grande do capital. Então, a gente pode dizer que era um momento de valorização da profissão. Aqui, se a gente pensar também no contexto Brasil, né? Vamos mais adiante. Aqui no contexto Brasil, né, de início também do serviço social, tinha um interesse por parte do Estado. Então, tinha aqui uma valorização também do serviço social. Mas talvez vocês estejam se perguntando: Cláudia, por que você está falando disso? O que isso vai me ajudar a pensar na resposta que eu preciso dar lá para a questão? Por quê? Aqui a gente precisa entender que não foi em todo o contexto que o serviço social vivenciou precárias formas de contratação, insegurança no emprego, desvalorização dos salários, pressão pelo aumento da produtividade. Isso daqui, obviamente, não se refere aos momentos iniciais da profissão, certo? A gente começa a ver essa precarização dentro do serviço social exatamente até quando se ampliam os diversos espaços socioocupacionais, né? Porque aquele contexto que eu mostrei de gênese da profissão é como se nós ainda tivéssemos espaços restritos, né? A gente estava basicamente, no início aqui no Brasil, nas instituições públicas. O serviço social começa a alargar ali o seu mercado de trabalho, principalmente para as instituições privadas, é quando, principalmente no contexto dos anos 90, né, quando a gente começa a falar de terceiro setor, de organização da sociedade civil, dentro desse novo escopo que, a partir dos anos 90 traz, né, vai trazer também uma conjuntura de perda de direitos da classe trabalhadora de uma forma geral. E, obviamente, o serviço social não está, né, alijado disso. Então, a gente pode dizer que essas relações, né, de trabalho e até o enfrentamento da questão social, principalmente nesse contexto do século XXI, vai trazer algumas particularidades para, né, a condição do empregado, né, dessa força de trabalho assalariada do serviço social. E a gente precisa pensar sempre nesse viés, né? O serviço social vive a precarização porque o próprio enfrentamento da questão social também está sendo mais banalizado. Mas as relações de trabalho também estão sendo destituídas. Então, o que a gente vai ter, né, nesse contexto do trabalho do século XXI? Aquele processo de uberização, né, que é tão propalado, né, a precarização das relações de trabalho,
A questão social, né, diria aí Yamamoto, acontece uma banalização do humano, né, uma presença muito grande da miséria e da exclusão, e, obviamente, o profissional do serviço social vai sentir isso, né, onde vai se reafirmar sua condição de assalariado e onde vai se reafirmar a sua condição, né, de terceirizado. Então, se a gente volta aqui nesse enunciado, a gente pode dizer que no trabalho do assistente social, nos diferentes espaços socioocupacionais, né, não está restrito a, por exemplo, assim, a empresa sempre foi um bom empregador, mas à medida que a reestruturação produtiva, né, à medida que a contratação por demanda se apresenta, o serviço social também vai viver isso. O serviço social vai ter uma mudança, né, muito drástica na empresa daquilo que é a sua atuação. Na saúde, à medida que as organizações sociais ganham espaço, a gente também vai ver a precarização do profissional. Na educação, né, a gente está vivendo agora uma espécie de movimento contrário, porque a lei de 2019 ela cria a exigência da força de trabalho na educação, mas a gente tem visto a resistência dos municípios de empregar, né? E quando emprega, não tem sido por concurso público, não. Eles estão ou trazendo de outras pastas, ou criando ali, né, contratos. São poucos que estão se aventurando nessa questão, né, do concurso, né, da estabilidade. Bom, falei aqui do caso da empresa, da saúde, né, da educação, mas a gente vê, né, em diversos aspectos como que isso se manifesta. Então, né, essa é uma realidade, né, dos trabalhadores, principalmente no século XXI, e que não vai ser, né, o serviço social não vai ficar à margem. Então, a gente pode dizer que, infelizmente, né, pela conjuntura que se apresenta, mas o gabarito está correto. Ok? Vem agora outra questão, né? E essa novamente abre, né, o enunciado, e depois virão as alternativas, e cada alternativa a gente precisa comentar se está certo, se está errado, tá bom? No que se refere aos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social, julgue os itens subsequentes. Agora a gente está entrando num outro raciocínio da prova. A questão 1 ficou centrada na questão que falava, né, da profissão. Agora a gente vai por um aspecto mais teórico, né, que diz respeito ao conteúdo de fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social. Né? Vocês vão perceber, quando a gente está na faculdade, esse conteúdo de fundamentos ele é extenso. Tem fundamentos 1, fundamentos 2, fundamentos 3, fundamentos 4, né? Até eu lecionei, né, para graduação até bem pouco tempo e até fundamentos 4. Não sei se já tem faculdade que está indo além. Mas o que acontece? Tem muito conteúdo que não é nunca cobrado em prova, tá? Assim, por exemplo, aquela parte de fundamentos 2, né, que vai pegar aquela parte mais do funcionalismo, desenvolvimento de comunidade, isso raramente cai em concurso, às vezes, municipal, mas grandes concursos não caem. Nos grandes concursos, essa parte de fundamentos cai, principalmente a 1, né, e a 4, né, que é aquela parte já da reconceituação. Quando fala ali, né, daquele contexto de funcionalismo, feminologia, é de forma objetiva, né, cobrando o período, o que o Zé Paulo Neto fala, coisa desse tipo, tá? Mas a gente vai ver agora como que caiu, né, essa parte dos fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social nesse concurso. Vamos olhar aqui essa primeira. O serviço social, desde sua gênese, aí aqui, né, eles já deram um presente. Que aqui, ó, desde a sua gênese, né? Vamos ver o que eles vão perguntar. Fundamentou-se em concepções pluralistas
acerca do exercício profissional. O que eles estão perguntando? Eles estão perguntando a respeito do quê? Dos referenciais, né? Deixa eu ver se consigo escrever aqui. Acho que eu não vou conseguir. Referenciais teóricos metodológicos. Quais os referenciais que esteve dentro da profissão, né? Porque eles estão buscando aqui dentro, desde a sua gênese. Desde a sua gênese. Bom, aqui eu estou falando, né, das referências do serviço social tradicional, porque, obviamente, é o primeiro serviço social, né? A primeira referência. Você lembra que eu falei aqui dos fundamentos 1? Muitas vezes caem nos concursos, né? Qual era a referência do serviço social tradicional? O comunitarismo cristão, como dizia Yamamoto, né? E as encíclicas papais. Mas a gente vai viver lá renovação versus reconceituação. E aí vai ter o quê? Né? A modernização conservadora, como diz o José Paulo Neto, nas perspectivas da renovação. A feminologia e o marxismo. Então, né, basicamente, são essas concepções, né, essas referências que a gente teve na profissão. Mas, assim, Cláudia, o que está acontecendo? Ele está perguntando concepções, né? Quais foram as concepções? Eu mostrei aqui para vocês. Do serviço social tradicional, depois teve a renovação, depois teve a reconceituação, e eu estou mostrando aqui para vocês que renovação é um fenômeno mundial, que teve todos os serviços sociais, né, do mundo buscaram, né, ali um direcionamento, porque era a profissão entrando no mundo, né, no contexto internacional, numa fase de maturidade. Então, eles estavam buscando referencialidade. E aqui no Brasil não foi diferente, porque o que nós tínhamos era do serviço social tradicional, né? Nem livros tinham. Então, era uma ausência de referencialidade. E aí, dentro dessa renovação, é que vai se buscar, né? E dentro, o que vai ter na renovação? Primeiro, a gente viu a modernização conservadora, né? Que é o funcionalismo, a feminologia, né? Que é o José Paulo Neto diz que é a reatualização do conservadorismo, e a intenção de ruptura, né, que foi o marxismo entrando na profissão. Basicamente, assim, reconceituação é um fenômeno da América Latina, tá? E vai se apoiar essencialmente na teoria de Karl Marx. Então, aqui a gente fala, né, de perspectiva de renovação, mas quando chega aqui no marxismo é a intenção de ruptura, como diz o José Paulo Neto. Obviamente, a gente viu que não ficou só na intenção, né? Reconceituou realmente. Estamos nós aqui para contar essa história. Mas aí, o que acontece? Eu mostrei todas as concepções, né, as referências. Agora, onde está aqui o que pode levar o candidato ao erro? Por quê? Eles estão falando, desde a sua gênese, o serviço social fundamentou-se em concepções pluralistas? Isso é uma coisa que agora a gente precisa pensar. Ah, não, Cláudia, mas você mostrou aí um monte de perspectiva teórica. Nananina. Vamos olhar de novo. Aqui, né? Aqui sim. Eu estou falando, né, de uma perspectiva teórica, né, que vai ficar na profissão basicamente até os anos, né? Vamos pontuar aqui, talvez até os anos, vou botar aqui, né, 50. Basicamente até os anos 50, o serviço social só entendia basicamente dessa referencialidade, né? Estava buscando se aproximar do serviço social norte-americano, né? E esse serviço social norte-americano é que vai trazer para dentro da profissão essa modernização conservadora que é mais conhecida como funcionalismo, né? E vai ser assim, metade dos anos 50, né? A metade final para os anos 60, que a gente vai ter aí essa modernização conservadora. Só que, em meio ainda aos anos 60, né, aí indo para os 70,
a gente vai conhecer a feminologia. Mas já havia traços do marxismo desde os anos 60 na profissão, mas que vai se efetivar a partir dos anos 80. Então, veja só, falei anos 60 aqui, falei anos 60 aqui, falei anos 60 aqui, né? Porque, né, a feminologia vem, mas não é que esgotou o funcionalismo, né? Até o dia presente, século XXI, ainda tem gente se dizendo fenomenológico, né, dentro do serviço social, ou que é funcionalista, ainda tem, né? Mas hoje a questão do pluralismo já está reconhecido no Código de Ética dos assistentes sociais. Mas e na Gênese estava? É isso que a gente precisa pensar. E é isso que a questão está perguntando. Então, assim, quem não presta atenção vai de alegre, não, claro, o serviço social é pluralista. Não, mas não é isso que está perguntando. Está perguntando se desde a sua gênese é. E a gente sabe que desde a sua gênese não é. Na sua gênese, né, se baseava principalmente, né, na referencialidade do serviço social tradicional. Está lá o José Paulo Neto, que não nos deixa mentir, né? E que essa renovação, né, quando começa a renovação, que ele bem explica o que motivou a renovação e como se deu a renovação do serviço social brasileiro, é que a gente vai começar a ver outras perspectivas. Então, a gente pode dizer que o serviço social, desde sua gênese, fundamentou-se em concepções pluralistas acerca do exercício profissional, né? Então, essa daqui você tinha que responder errada, né? Não teve pluralismo desde a Gênese, não. O pluralismo, né, começa a entrar, né, a partir da renovação, e hoje a gente vive um pluralismo com hegemonia, né, como se fala. Nós temos, né, a possibilidade de livre exercício, né, da referencialidade, mas a hegemonia profissional, né, trabalha com o marxismo, né? Esse que é a referencialidade teórica metodológica predominante no serviço social, ok? Pessoal, vocês vão ver que eu botei aqui a letra B da prova, mas ela foi anulada pelo concurso. Eu deixei ela aqui porque, como a gente está vendo a prova como um todo, alguém vai falar, professora, tem um erro lá na apostila. Faltou a letra B da questão 2. Não, a letra B da questão 2 foi anulada. Então, eu vou agora, né, no pessoal, vamos falar agora da questão 2, letra C, né? É legal essa interação, né? E vocês olhando para... Porque quando a gente pega a prova, a gente tem ali uma coisa fria, né? É aquele enunciado nos desafiando, mas aqui a gente está dialogando, conversando. E se você lembrar dessas dicas na hora da prova, pode te, né, trazer aí uma diferença muito grande de resultado. Bom, aqui a gente já, né, tem já um espaço delimitado, né, para pensar em termos de tempo dentro da profissão. Diz assim o enunciado: apesar de haver conexão entre políticas sociais e serviço social no Brasil, desde 1930, a temática da política social foi introduzida em pautas profissionais tardiamente, na década de 50, no cenário internacional, e a partir dos anos 70 no Brasil. Aqui, quando a gente pensa, né, nessa questão que a gente traz, né, como uma condição, né, que faz com que a gente entenda essa conexão de política social e serviço social no Brasil, a gente sabe que os anos 30 foi um marco importante. Mas a gente começa a entender que, dentro da profissão, ela não vai entrar, né, assim, com toda extensão, digamos assim, né, porque a gente não tem, por exemplo,
nesse viés, né, a política de assistência social, por exemplo, é uma política que vai se dar a partir dos anos 90, propriamente com a regulamentação da Lei Orgânica da Assistência. A saúde, né, ela já tinha ali, por meio, né, da saúde ocupacional, né, daquilo que eram as orientações. Mas a gente precisa entender que, quando o serviço social surge, diz os autores, né, José Paulo Neto, por exemplo, que a prática, a dimensão da prática, o mercado de trabalho começou, né, a partir dos anos 40, nos anos 50 e entrada dos anos 60. Esse mercado vai se expandir. E entre os anos 66 e 67, vai ter uma reformulação, sobretudo, do sistema previdenciário, e que, obviamente, também vai trazer diferenciação e especialização, né, ali entre os profissionais. E o José Paulo Neto vai dizer, né, que já tinha ali a presença de serviço social nas médias e grandes empresas no final dos anos 60. Então, assim, a gente sabe da importância que foi o serviço social, né, dentro daquilo que era a condição da saúde, principalmente, né, da assistência social, daquilo que era possível, mas a gente não pode dizer que a gente vivenciou, né, dentro desse contexto, um ingresso, né, tardio, porque a gente já tem aqui, com a Marilda Yamamoto, principalmente, a gente já tem aqui, né, em 1942, a Fundação Brasileira de Assistência Social, né, a gente já tem, em 1942 também, a presença do SENAI, SENAC, SESI, né, óbvio que eles vão acontecer em anos diferenciados, né, mas começa a partir de 42. Em 44, né, o serviço social vai ingressar nas caixas de aposentadoria e pensão, né, e em 46, a Fundação Leão 13. É o que diz a professora Marilda Yamamoto. Então, vamos olhar aqui novamente para esse contexto, né? Então, a gente pode dizer que, se a gente fosse pensar, apesar de haver conexão entre políticas sociais e serviço social no Brasil desde 1930, a temática da política social foi introduzida nas pautas profissionais tardiamente. O que a gente tem aqui que é tardio, né? É tardio aquilo que é em termos de objeto de estudo. A gente não vai ter essa visibilidade da política social desde a sua gênese. É como se os assistentes sociais estivessem atuando na política social, mas a política social ainda não era objeto de estudo para os assistentes sociais, né? Isso já na década de 50, isso já vai estar presente, né, no cenário internacional, né, que estavam pensando já essa proposta de atuação, né, via Estado por meio da política social. No Brasil, os primeiros estudos, pessoal, estudos, não confundam, tá? Estudos de assistentes sociais fazendo essa relação, né, entendendo essa relação, vai acontecer a partir dos anos 70. Então, assim, a gente precisa ter essa distinção, tá? E eu acho que é uma questão aí da média para difícil, em termos de complexidade, porque facilmente o candidato seria levado a pensar que é a intervenção, né? Assim, não, poxa, então, desde a sua gênese, o serviço social praticamente nasceu da política social no Brasil, né? Ok, a questão até aqui está corretíssima, né? Quando fala, deixa eu botar aqui, quando fala, né, da conexão entre política social e serviço social no Brasil desde 1930. Agora, a temática da política social foi introduzida nas pautas profissionais, né? Virou objeto de TCC, de tese, dissertação de mestrado, tese de doutorado, livros, né? A gente vai ter um dos primeiros, né, da Sônia Draib, Maria Lúcia Werneck, né? E, obviamente,
Isso sim, vai acontecer tardiamente. A gente vai ter, né, por exemplo, o José Lucena Dantas, que vai ser um precursor, e está lá no livro Ditadura e Serviço Social, né, vai se dar basicamente entre os anos 60 e 70. Né? Então, nesse contexto, a gente precisa. Aqui eu apresentei para vocês, né? Ó, já estava presente, sim, tá? Mas, em termos de objeto de estudo, vai acontecer tardiamente essa inserção da política social, né, na pauta do serviço social. Usando dentro dessa questão aquilo que marcou, né, a reconceituação e o processo de renovação da profissão. Vejamos aqui, no Brasil, a época da ditadura militar, marcada pelo desenvolvimento capitalista, o caráter modernizador da perspectiva modernizadora esteve relacionado a uma postura de contestação à ordem sociopolítica então vigente. Pessoal, a gente precisa entender algumas coisas que a gente tem conversado até aqui, né? No Brasil, na época da ditadura militar, a gente estava falando de quê? A gente até falou na última questão de autocracia burguesa, né? E que vai culminar aí com o regime militar. Por que eu estou colocando isso? Isso combina com contestação? Não tem nada a ver com contestação, né? Muito pelo contrário. A perspectiva modernizadora, essa perspectiva modernizadora, se lembra que eu falei para vocês que ela é de base funcionalista? Ela não tem nada a ver com contestação. Então, veja só, né? A gente precisa entender, né, os contextos históricos, sim, mas entender também um pouco como que essas perspectivas elas vão se organizando, né? Elas vão aí se apresentando. Então, veja só, eu fiz um quadrinho bem completo aqui para vocês, ó, com ano, referencial teórico-metodológico, que o José Paulo Neto fala, os pressupostos, tá? Então, vamos direto na perspectiva modernizadora, que foi o funcionalismo. Aqui, ó, né? Basicamente, vai estar no Código de Ética de 1965, e ela vai ter aí uma moral da sociedade burguesa, sociedade harmônica, desajustamento social, né? O José Paulo Neto vai dizer que é uma prática institucionalizada que se caracteriza pela ação junto a indivíduos com desajustamentos familiares, sociais, decorrentes das estruturas inadequadas. Vocês estão vendo que esse quadro aqui está bem completo. Eu acredito que, ao longo das outras questões, a gente vai poder voltar para falar um pouco mais dele, né? Mas eu queria me ater agora só a essa questão, até para vocês não confundirem. Então, ficou mais do que evidente, né, aí para vocês, que na época da ditadura militar, onde a profissão vivia esse caráter, né, da perspectiva modernizadora, a postura não era de contestação, muito pelo contrário, era de alinhamento com a ordem sociopolítica então vigente. Então, essa questão, pessoal, ela está o quê? Quem se habilita aí a falar, né? Está aqui bem embaixo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ela está errada. Olha aí, quem falou que estava errada acertou, e agora você já sabe também por que ela está errada. Vamos avançar aqui com mais uma questão. A gente vai agora olhar aqui essa alternativa. Para a compreensão do significado do serviço social como profissão, é necessário considerá-lo no processo de reprodução das relações sociais, a partir de sua inserção na sociedade, ultrapassando-se a análise de profissão em si mesma. Então, pessoal, não sei se vocês lembram, mas eu falava ainda há pouco, numa questão anterior, né, que é bom a gente prestar atenção nos enunciados, porque, às vezes, um enunciado vai ajudar a responder o outro. E se vocês aqui pensarem, né, a questão que a gente falou acima, né, lá
do serviço social, né, como profissão, de valoração, né, do capital, vai nos ajudar a compreender esse daqui. Por quê? Aquela questão lá em cima apresentou para nós exatamente o quê? O significado do serviço social como profissão, né, no processo de reprodução das relações sociais. Então, assim, ninguém teria dúvida disso. Só um minutinho. Bom, trabalhar em casa, né, tem disso. Mas veja só, a gente sabe, né, que o serviço social contribui para o trabalho, o processo de mercantilização e valorização do capital, né? Explicamos mais adiante, né, como que isso se conecta com o processo de reprodução, né, das relações sociais, né? Então, veja bem, se a gente agora olhar para essa alternativa, com o que a gente já aprendeu até agora, para a compreensão do significado do serviço social como profissão, é necessário considerá-lo reprodução das relações sociais. Se a gente parasse aqui, né, se pegasse em diante, você já ia dizer, não, Cláudia, isso aí está certo. Né? A gente consegue entender agora o serviço social, né, o seu significado como profissão, dentro da divisão sociotécnica do trabalho, né, nesse processo de reprodução das relações sociais. Então, até aí, há questão. Mas não é isso que eles estão perguntando, né? Obviamente, se alguém não soubesse isso daqui, já começaria a ficar com uma pulguinha atrás da orelha. E lembre-se, na banca CESP, tá? Que foi a banca do INSS, o último concurso, uma errada, né, anula uma certa. Então, assim, não dá para errar. Então, tem que ter segurança. Isso aqui, né, é ponto pacífico. Você tem que saber, e, obviamente, isso aqui está certo. Mas o que vem agora a seguir é o que eles estão buscando que o candidato saiba. Então, o que eles querem que o candidato saiba? Tá? Eles querem que o candidato saiba é isso aqui, ó. A partir de sua inserção na sociedade, ultrapassar si mesma. Nossa, Cláudia, peraí. Então, o que eles estão querendo saber? Deixa eu entender que, a partir da inserção da profissão na sociedade, ela terminou ultrapassando até mesmo aquele dentro dela, né? O significado do serviço a não estar restrita à profissão em si, mas ela está circunscrita na própria relação social que existe na sociedade. Então, a gente pode entender, até por aquilo que a gente sabe do nosso projeto ético-político, que o serviço social não é uma profissão, né, assim, específica, restrita a uma intervenção, né? Não quero, assim, criar demérito, mas se você vai ao dentista, o que a profissão do dentista tem? Ele vai ali fazer uma intervenção, né, mas está circunscrito, né? Obviamente, o trabalho dele no cenário tem um significado, né? Mas aquele ato ali dessa profissão está restrita. E assim a gente poderia falar de várias outras. Mas quando o serviço social intervém, por exemplo, no usuário que acessa o BPC, né? Vamos pensar assim ali a partir das atribuições. Você está fazendo com que alguém acesse um direito, né, que está estabelecido numa política pública. E isso, obviamente, ultrapassa a condição só daquele indivíduo. Mas você está criando equilíbrio social, justiça social na sociedade como um todo. Percebe a distinção, né, daquilo que é a magnitude do projeto profissional
Então, a gente pode dizer que, basicamente, o que a questão está pedindo que você saiba é assim, ok, você já sabe do serviço social. Agora, e dentro da sociedade? Que tipo de particularidade, que tipo de inserção representa isso? E aqui está dizendo que termina ultrapassando a análise da profissão em si mesma, né? Então, está conseguindo perceber o serviço social, né, dessa forma mais ampla. E aí, né, eu trago também aqui algumas questões que eu até já coloquei adiante. Porque se a gente pensa lá na gênese da profissão, né, do surgimento, a gente vai exatamente ver como que essa inserção do serviço social se deu nesse aspecto mais amplo. Por quê? O serviço social vai terminar surgindo no momento de início da industrialização europeia, dos Estados Unidos, de fortalecimento da economia, mas que vai atuar numa condição que ameaçava o capital, que era a questão social, né? Porque não poderia ter um desequilíbrio social. Então, essa profissão vai trazer, vai ter a sua intervenção na eclosão e na necessidade de enfrentamento da questão social. Você percebe que não está falando aqui de um único trabalhador ou de uma categoria de trabalhadores que o serviço social vai ali atuar, mas está falando de algo que seria uma intervenção que traria um impacto, né? Traria um impacto para toda a sociedade, né? E para a própria manutenção do capital. E aí eu volto, né, com as questões que a gente já viu adiante, como que o serviço social ele contribui, né, para o processo, né, de reprodução da força de trabalho viva, né? Como que o serviço social trabalha na manutenção para que o capitalismo, né, permaneça, e à medida que a gente atua na reprodução, a gente está criando condições para que esse processo de mercadoria também continue acontecendo, né? Então, nós temos, enquanto profissão, uma singularidade, né, nesse processo que é, né, do valor de uso, do valor de troca dentro, né, do capital. Então, a gente pode dizer, assim, por tudo, que, obviamente, essa questão é correta, né? Por quê? Vamos voltar lá na alternativa. Porque, sim, né, o significado do serviço social enquanto profissão não está, né, não está conectada com ela em si. Nós não somos uma profissão corporativista, nós somos uma profissão que está voltada, né, para a sociedade. E à medida que a gente se conecta com esse projeto de sociedade, né, daí que nós temos um projeto ético-político, isso termina ultrapassando uma análise da profissão em si mesma. Então, essa alternativa aqui, né, como eu já coloquei lá adiante, ela é correta, está aqui. Ok? Então, vou deixar vocês com essas reflexões do governo federal, né? Ela termina sendo, muitas vezes, a banca Sebrasp, e ela apresenta aí uma prova bem exaustiva. Então, agora abre um novo conjunto de questões. Dessa vez, a gente vai falar da questão 3, tá? E ela vai abordar o movimento de reconceituação do serviço social e da renovação. Você vê que a própria questão ela já está criando aqui, né, essa distinção. Então, é bom que a gente entenda, né, como que esses dois movimentos... Na apostila, eu já até coloquei aqui, por exemplo, aqui a renovação, né, que foi um processo que se deu no Serviço Social Mundial e que os assistentes sociais no mundo buscavam novas referencialidades. No caso brasileiro, a gente não tinha uma referencialidade, porque a gente estava lidando com o serviço social tradicional, mas pelas demandas que já chegavam no serviço social, essa necessidade de referencialidade para nortear o fazer profissional já estava muito necessitada. O movimento de reconceituação, né, é um movimento que está muito assentado na teoria marxista, que vai acontecer essencialmente na América Latina, né, e que
nós vamos lidar, né, em dois momentos com ele, né? Basicamente, quando a gente entra nesse processo de renovação, que vai acontecer já lá para o final da década de 50, 60, a gente vai conhecer inicialmente a perspectiva conservadora, né, a modernizadora, como o José Paulo fala, né, essa perspectiva modernizadora ou modernização conservadora, ela vai se assentar no funcionalismo. A feminologia, ou como José Paulo Neto coloca, vai ser a reatualização do conservadorismo, né, na fala de José Paulo Neto. E o marxismo vai ser aquilo que o José Paulo Neto chama de intenção de ruptura, né? Porque naquele período que cobre o livro do José Paulo Neto, Ditadura e Serviço Social, ainda ele vai falar daquele momento inicial, né, do marxismo na profissão. Hoje, a gente já tem como ponto pacífico, né, a referencialidade marxista na profissão, né, que foi amadurecendo ao longo dos anos 90 e, obviamente, também nesses primeiros 20 anos dos anos 2000. Hoje a gente já tem isso aí como uma verdade, né, para o serviço social. Então, partindo dessa breve introdução, né, onde eu traço aí para vocês a distinção do movimento de reconceituação e da renovação, vamos olhar aqui essa primeira alternativa. Na reconceituação do serviço social no Brasil, o núcleo central da perspectiva da reatualização do conservadorismo consistiu na integração e dinamização do processo capitalista. Pessoal, quais são os erros que a gente tem aqui nessa questão? Primeiramente, que assim, ele está colocando reconceituação, né, como reatualização do conservadorismo, que a gente sabe que não é. Eu acabei de falar para vocês aqui, né, que a reatualização do conservadorismo, como fala o livro Ditadura e Serviço Social, é fenomenologia, né? E, obviamente, né, aquilo que a reatualização do conservadorismo vai trazer não significou a reintegração, a integração e a dinamização do processo de desenvolvimento capitalista, né? A gente pode entender isso lendo a partir do próprio autor, né? Quando eu trago aqui para vocês uma síntese daquilo que o próprio José Paulo Neto fala dentro dos seus textos, quando ele fala assim para a gente, olha só, eu trouxe aqui até a referência que traz, né, caso vocês queiram ler depois, mas o que acontece? Olha, entende-se que no processo de reatualização do conservadorismo, tá? Onde você também pode entender fenomenologia. Peraí, deixa eu usar uma coisa aqui melhor para ficar... Deixa eu botar aqui. Reatualização do conservadorismo. Você pode julgar aí também como que fenomenologia. Então, veja só, à medida que a gente tem essa compreensão, que a reatualização do conservadorismo busca se aperfeiçoar, né, as antigas práticas profissionais de acordo com as novas exigências do perfil profissional, gente, a gente tem que pensar com a cabeça da época, tá? É bem importante que vocês entendam isso aqui, porque cada perspectiva que entra no serviço social, o funcionalismo, depois seguindo a feminologia, está buscando atender aquilo que é exigência para o perfil profissional naquele contexto, né? Então, quando as autoras falam que dentro da reatualização do conservadorismo busca-se mantê-las num viés mais crítico que pudesse apresentar argumentos plausíveis para adentrar na nova prática profissional.
essa perspectiva supunha reatualizar o conservadorismo, embutindo numa nova proposta, né? O que José Paulo Neto chama de reatualização do conservadorismo, as profissionais, né, que adotavam a linha fenomenológica estavam se achando uma nova proposta. Nesse contexto, cabe expor que o lastro conservador não foi erradicado no serviço social pela perspectiva modernizadora. Com vista na sessão precedente, ela explorou particularmente o seu vetor reformista e subordinou as suas expressões à condição às novas exigências que a modernização conservadora colocou ao exercício profissional. Ou seja, a perspectiva modernizadora ou a modernização conservadora, ela tinha como intenção, né, com a sua leitura funcionalista, né, ser o novo, mas não foi, a gente sabe que não foi. Aí veio a feminologia, que se pretendia ser o novo, mas também não foi o novo e também não superou, né, aquilo que a perspectiva modernizadora se pretendia superar. Então, daí que o Zé Paulo Neto fala, né, que é a reatualização do conservadorismo. Então, vamos ler aqui o que as autoras trazem. Nessa perspectiva, a demanda do aporte teórico do pensamento fenomenológico surge como a faceta mais proeminente das colocações significativas dos autores. Em suma, a reatualização do conservadorismo, olha aí a nossa resposta aqui surgindo, não impõe mudanças significativas no agir profissional, pois mantém em seu seio algumas práticas conservadoras, né? Então, digamos que é quase, né, a troca do 6 por meia dúzia. Então, essa questão só pode estar, né, a resposta já está aqui, do gabarito. Eu e essa canetinha. Errada, tá? E vocês conseguem entender por que ela está errada, que é o mais importante aqui nas nossas aulas. Não é você... O gabarito e a prova está amplamente difundido, né, na internet, mas você precisa entender onde está o erro. E aí, com base nessas respostas, a gente consegue entender, né, que reconceituação não tem nenhum alinhamento com reatualização do conservadorismo, e a reatualização do conservadorismo também não teve essa proeminência, né, dentro do desenvolvimento capitalista. Espero que vocês tenham aí esclarecido, né, as dúvidas. Então, se não olhar aqui, outra questão, né, que ainda está, né, na questão número 2, né, mas que ela se abre, né, dentro das letras que vão solicitar aí a compreensão para que a gente possa dizer se está certo ou errado. Vejam só como que a questão ela se apresenta. Olha só, na prova, tá? É porque aqui eu já coloquei vários comentários. Na prova, ela começa, né, com a questão 2. E aí vem letra A, e está falando dos fundamentos teóricos, fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social. Então, a questão 2, segundo eles, vai tratar disso. E vai tratar na letra A, vai tratar na letra B, que foi até uma questão que foi anulada, na letra C, na letra D e na letra E. Então, assim, o que a gente precisa observar? Que dentro, né, dessa banca, ela vai trazer um assunto e vai pedir elementos diferentes desse assunto para serem ali abordados, né? Então, assim, a gente partiu nessa questão de fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social. A gente respondeu aqui a questão da década de 30, como também a gente respondeu de outros períodos. E agora, aqui, na letra E, vai trazer um momento muito mais atual, que é basicamente,
né, o período do século XXI. Vamos olhar aqui o que diz a questão. Olha só. O serviço social foi reconhecido nos seus estatutos legais e éticos como profissão liberal. No entanto, o assistente social, na condição de trabalhador assalariado, não dispõe de total autonomia na efetivação do seu exercício profissional. Por que eu disse que, basicamente, agora a gente vai trazer essa questão do século XXI? Porque essa discussão de trabalhador assalariado só começa a ser trabalhado pela Marilda Yamamoto, naquele livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche. Na verdade, ela já traz um pouco no livro Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. Mas, basicamente, essa questão da autonomia relativa que o serviço social vivencia, ela só vai abordar no livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, né? Que vai ser agora, vai ser lançado somente nos anos 2000, né? Eu acho que vai ser em 2008 que a Marilda Yamamoto lança esse livro. Então, né, é uma discussão que já está presente desde... É uma condição que já está presente desde da regulamentação da profissão, tá? Com aquele primeiro decreto, né, de 57, o primeiro decreto de 57, né, mas que só vai virar força de lei em 1962, né, e aí a gente vai ter uma revisão da lei de regulamentação dos assistentes sociais em 1993. Tem muita distinção entre o que a gente tinha em 1962, né, na primeira lei de regulamentação, e o que a gente vai ter em 1993. Mas uma coisa permanece nos dois períodos. O que permanece nos dois períodos? É essa condição, né, do serviço social ser uma profissão de cunho liberal. Mas como, Cláudia, a gente pode entender essa condição aí de profissão de cunho liberal? Porque o assistente social, né, ele vai surgir tanto em 1962 e vai permanecer em 1993 como profissão liberal. O que é uma profissão liberal? A profissão liberal, ela tem uma natureza pública no seu objeto de intervenção. E essas profissões de natureza pública, né, como lida com a sociedade, lida com objetos que envolvem, né, as relações sociais em sociedade, ela vai precisar, né, daquilo que é um órgão de classe, um conselho. Isso está estabelecido lá no artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Então, toda a profissão liberal tem um conselho, né, que o faz, que o representa. No nosso caso, né, nós temos o Cefes, que é o Conselho Federal, né, de Serviço Social. O que isso tem aqui de contraponto, né, que a gente precisa entender? A profissão, ela nasce, ela se mantém nos seus estatutos como uma profissão liberal, mas ela, desde o seu momento inicial, vai se estabelecer como um trabalhador assalariado, né? Como é que o trabalhador assalariado vive? Vende a sua força de trabalho no mercado, né? E aí, o que acontece? À medida que, sendo profissão liberal, deixa eu apagar aqui, sendo profissão liberal, a gente pode entender que assim, o liberal, ele é assim autor, né? Ele tem autonomia, ele é autor ali, ele tem a completa gestão do seu ofício. Agora, o trabalhador assalariado, não.
o trabalhador assalariado ele está sujeito às regras institucionais, está sujeito à regra institucional que vai condicionar o seu trabalho. Como que isso acontece, Cláudia? Por exemplo, você vai trabalhar no INSS. Você ali não vai ser liberal, você é um trabalhador assalariado. Então, como que você vai construir o seu processo de trabalho? Mediante, por exemplo, um sistema. Você vai ter ali onde você insere as suas informações dentro de um sistema. Então, assim, isso já normatiza como que esse processo de trabalho é construído. Ah, Cláudia, mas eu não quero trabalhar com sistema, eu quero construir meu parecer livremente, sem nenhum condicionamento. Em tese, existe a autonomia do assistente social, obviamente, para chegar às conclusões do seu parecer, mas a instituição INSS muitas vezes diz, olha, você vai marcar essa perícia, tem que ser agendada. Você vai fazer o relatório no sistema e você vai poder ter tais e tais regras a seguir para você mediar o seu trabalho. Aí eu pergunto para vocês, com essas características, isso é uma autonomia completa? Não, né? Isso é uma autonomia, no mínimo, relativa, né? Porque você pode ter até liberdade, porque o Código de Ética nos assegura isso, mas nós estamos condicionados ao processo de trabalho que existe dentro de tal instituição. Então, a gente pode entender que, como trabalhador assalariado, nós não dispomos daquilo, não dispõe de total autonomia na efetivação do exercício profissional. Então, aonde estaria aqui o pulo do gato da questão, né? Primeiramente, obviamente, tinha que entender esse contrassenso entre profissão liberal e o trabalhador assalariado que está na história da profissão, né? Essa contradição que está na história da profissão. E a segunda coisa, e é mais importante para você responder essa questão, é quando você vê essas palavrinhas mágicas, não e total. Então, assim, não dispõe de total autonomia. Alguém poderia dizer assim, nossa, mas como não? O assistente social ele tem autonomia, sim. Nós, né, entendemos que sim, pelo próprio caráter, né, que a profissão tem, o profissional tem, né, de nortear, com base no seu fundamento, a sua instrumentalidade, o seu ofício, o seu fazer. Mas, sendo um trabalhador assalariado, ele não vai ter total autonomia, né? Ele vai ter aí um condicionamento, sim, porque ele está sujeito a essa lógica institucional. Então, esse total aqui é que faz com que a questão, né, ganhe aí um novo sentido. E aí eu queria voltar aqui às minhas explicações para ver se a gente abordou tudo mesmo aqui na nossa fala, para que você tenha um entendimento completo, né? E diz assim, né? Eu até separei um texto do próprio Cefes, que enquanto trabalhador assalariado, essa mercadoria, a força de trabalho, é uma potência que só se transforma em atividade, em trabalho, quando aliada aos meios necessários à sua realização. Ok. Grande parte dos quais se encontra monopolizado pelos empregadores. Aqui, o Cefes está reconhecendo isso, né? Que a mercadoria que o assistente social vende, né, que é a sua força de trabalho, precisa de meios necessários para a sua realização. E quem dá esses meios necessários? O empregador, né? Não adianta o assistente social chegar lá no INSS, eu tenho todo o conhecimento que eu adquiri na faculdade. Aí ele vai dizer, não, mas você vai pegar esse conhecimento e você vai se submeter, né, a essa lógica institucional que foi aqui estabelecida, né? E, obviamente, né, isso significa o quê? Que os recursos financeiros, materiais, humanos necessários à realização desse trabalho concreto, que supõe programas, projetos e atendimentos diretos,
previstos pelas políticas institucionais. Então, né, essa questão está correta porque, né, está aí a explicação do próprio Cefes de que o assistente social não detém total autonomia na efetivação do seu exercício profissional quando ele está nessa condição de trabalhador assalariado. Bom, espero que a questão tenha ficado claro para vocês, por que ela tem essa resposta, e aguardo